Paz do Senhor, meus amados irmãos. Evanilson Davi, no canal Chega Mais Perto, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje, meus amados, chegaremos mais perto da sua palavra, que está escrita em Salmos. Em Salmos, capítulo 9, versículos 8, vamos ler até o 12 agora. Versículos 8 a 12, tá? O salmista Davi, os salmos são atribuídos a ele, né? A maioria dos salmos, tá? E ele passava por grandes aflições, assim como sempre passou durante a sua vida, mesmo sendo um rei. Davi era um rei, muitíssimo respeitado, né? Vitorioso em suas aflições, porque ele entregava-se sempre a Deus, né? Ainda que errante, que cheio de pecados, ele voltava-se para Deus, ele pedia perdão, né? Em um desses momentos ele escreveu um salmo de louvor pela sua justiça, pela justiça de Deus, que é o Salmo 9, que é o salmo do livro de Salmos, do capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 8, a partir do versículo 8, que está escrito assim: Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Versículo 11: Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito. Versículo 12: Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não esquece do clamor dos aflitos. Meus amados, a palavra de Deus hoje nos traz um bálsamo, nos traz um refúgio, né? Quando nós estamos em angústia, aonde podemos pedir socorro? Onde podemos nos socorrer? A palavra de Deus está sendo muito clara. Nós podemos nos socorrer nele. Nós devemos nos socorrer nele, né? Para a honra e glória dele, tá certo? E pela grandíssima misericórdia que ele tem, né? E aí, às vezes, nós pensamos, Davi, o salmista Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. E ele conseguia o favor do Senhor. Ele conseguia que o Senhor o abençoasse sempre. Mas e eu? Quem sou eu para conseguir o favor de Deus? Meus amados, eu e vocês somos pessoas escolhidas por Deus. Senão, não estaríamos mais vivas, nós não teríamos a chance de conhecê-lo melhor. E nós estamos tendo isso, entendem? Se somos pessoas escolhidas por Deus, nós somos importantes para Ele. Ainda que o nosso valor seja pouco. De fato é. De fato o nosso valor é pouco. Mas não para Ele. Ele considera a gente com muito valor. Nos considera muito valorosos. E deseja sempre o quê? Nos salvar. Deseja sempre que estejamos bem. Deseja sempre que a gente louve a Ele, né, em todas as nossas ações. Evanilson está repetindo muito. A repetição faz com que a gente aprenda, né? A repetição é a base do ensino, não é isso? Quando a gente entender isso, de que servimos a Deus, servimos a um Deus de qualquer forma, e que devemos escolher servir ao nosso Deus de forma completa, então estaremos indo num caminho muito certo, numa direção muito certeira, muito vantajosa para a gente, né? Em louvar a Deus. E aí, o Senhor nos dá esse bálsamo, esse acalento, essa calma, né? Quando a gente passa por angústias, e normalmente passamos muito, né? Normalmente passamos muito por angústias, não é uma coisa exclusiva de uma pessoa só, não é uma coisa exclusiva só sua, ou só minha, mas elas são coisas naturais a todas as pessoas, né? E o Senhor nos ensina a buscá-lo,
Vejamos aqui, ó. Vamos ler um pouquinho de novo aqui. Versículo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparam os que te buscam. Meus amados, as angústias vêm, tá? A Bíblia diz isso aqui. Não está escrito isso daqui? Tu nos socorres quando a angústia vem. Então as angústias existem. E elas existem para todo mundo. Não é? No entanto, nós temos quem? Nós temos ao Senhor que nos ajuda, que nos protege. E aí o que precisamos fazer? É como Davi fazia. Entendem? O que Davi fazia? Davi se prostrava diante de Deus. Davi clamava a Deus, Davi pedia o socorro dele. Entendem isso? E é o que nós devemos fazer. É o que nós devemos fazer. Senhor, peço perdão pelas falhas que temos, pelos erros que cometemos contra o Senhor, contra as pessoas, e peço ajuda, porque estou muito angustiado. E aí, nós que pedimos a ajuda a Ele, nós que confiamos nele, receberemos aqui. O Senhor não desampara os que o buscam. Está escrito aqui no 10, né? No versículo 10 do capítulo 9. E aí, meus amados, ele fala mais coisas. Continuando aqui, né? Quando a gente busca o Senhor na nossa angústia, Ele vem nos socorrer, não é isso? Ele vem e nos dá o socorro que precisamos, tá? E depois disso, o que fazemos? A gente recebe o socorro. O que vamos fazer depois disso? Bem, numa repetição, como numa repetição nos meus vídeos, o que costuma acontecer é quando a gente recebe o favor de Deus, recebe a graça de Deus, nós descansamos. Descansamos ao ponto de nos afastarmos do direcionamento dele, do caminho dele. E aí o que acontece? Acontece a mesma coisa que aconteceu com os judeus, com o povo escolhido. Sofre novamente, até que peça perdão, se arrependa dos seus pecados e o Senhor resgate novamente. A mesma coisa acontece com a gente. No entanto, Deus fala aqui, Deus nos faz um pedido aqui junto, né? No versículo 11 do capítulo 9, permanecendo, né? Está escrito: cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que Ele tem feito. Deus nos pede uma coisa aqui. Entendem isso? Ele nos salva, não é isso? Ele vai nos salvar. Quando a gente pedir o socorro, o Senhor é bem presente para socorrer em tudo que for necessário. Fizeram o mal contra você. Aquelas pessoas que desejam o mal das outras e se dizem participar de religiões, né? Sabem bem do que eu falo. Fizeram trabalhos contra você. E aí conseguiu atingir de alguma forma. Entendem isso? E aí o que você faz? Pedir o socorro de Deus. E Ele vai socorrer. Ele vai ajudar. Entende? Porque somos filhos, porque somos escolhidos. Somos o povo eleito dele. Não é isso? Ele vai ajudar, vai socorrer, vai nos livrar desses problemas. Houve uma perseguição no trabalho contra você. As pessoas perseguiram até que conseguiram tirar a sua paz. Peça o socorro. E o Senhor vai socorrer, vai ser bem presente em tudo isso, né? E aí, depois de socorrer, que a gente não faça como os judeus antigamente, mas que nós façamos o que Ele nos pede aqui no versículo 11. Entende? Que a gente proclame a todas as nações o que Ele fez. Entende? O que é que o Senhor está nos dizendo aí? Está nos dizendo: dê testemunho do que eu fiz pela sua vida. Seja exemplo para as outras pessoas, para que aquelas pessoas creem, aquelas pessoas que ainda não viram as minhas ações com os olhos abertos e atentos, vejam o que eu fiz na sua vida e creiam. Onde você for, fale do que eu fiz por você, de como eu te salvei, de como eu sou na sua vida, de como eu sou por você. E aquelas pessoas vão o quê? Ser tocadas por Deus, ser tocadas pelo Espírito Santo através do seu testemunho. É o que Deus está nos pedindo no versículo 11. Faça com que as pessoas, com que as nações sejam conhecedoras
que eu fiz na sua vida. O Senhor nos pede isso. Ele diz que é o nosso socorro bem presente e nos pede isso, né? Vou tentar fazer o vídeo hoje não extenso, tá? Mais ou menos 15 minutos, menos que 20, tá? Então, meus amados, é isso, né? Continuando aqui, a partir do versículo 12 do mesmo capítulo, está escrito assim, ó, versículos 13, né? Ao 14, 13 ao 14. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas das filhas de Sião eu proclame todos os louvores e me alegre na tua salvação. Meus amados, uma conclusão aqui, né? O Senhor nos salva, o Senhor nos liberta, de fato. E glória a Deus por isso, porque temos um libertador, não é isso? E ele sim, ele entende a nossa oração, ele entende a nossa necessidade. Esse salmo, o Salmo 9, é um salmo de justiça. Davi agradece a Deus pela grandiosa justiça que ele tem, entende? E ele é justo em nos salvar também, ele é justo em nos proteger daqueles maus, daqueles perigos em que não buscamos, mas que fomos atingidos de alguma forma. Ele vai nos salvar e ele pede o quê? Que nós divulguemos a todas as pessoas o que ele fez pela nossa vida. Ele pede que cantemos louvores ao final, não é isso? Ele pede que estejamos na casa dele. Divulguemos o que ele fez, sejamos exemplos para as outras pessoas, para que recebam a salvação de Deus, assim como nós recebemos, né, quando buscamos o socorro dele. E que quando a gente vê algumas pessoas em aflições, como as nossas, como aquelas que tivemos, ou que Deus nos salvou, que a gente vá lá e diga, olha, existe um Deus Salvador. Ele nos salva, ele nos protege, ele nos direciona. E o que é que eu preciso? A pessoa vai perguntar, né? O que eu preciso fazer para conseguir isso dele? E aí nós vamos mostrar Salmo 9. A partir do Salmo 9. Precisa buscar o Deus, precisa clamar a Ele, e depois de ser salvo, precisa ser grato a Ele, agradecer da forma que Ele pede, tá? Meus amados irmãos, a palavra do Senhor hoje é essa, tá? De que Ele é o nosso grande Salvador, socorro bem presente na hora que necessitamos. Não é uma vergonha chamá-lo, de forma nenhuma. É uma necessidade, porque nós somos humanos, nós somos dependentes. E o Senhor deseja essa dependência para que a gente não tenha o coração altivo, né? Para que a gente não consiga pensar que sai de todos os problemas com a nossa própria capacidade, mas que reconheçamos que nós saímos dos problemas pela capacidade dele e pela misericórdia dele. E nós devemos testemunhar essa capacidade, essa misericórdia. Entende? Porque Deus teve misericórdia da gente, Deus foi benevolente com a gente. Nós devemos testemunhar isso. Então, meus amados, todas as aflições têm um motivo e todas as aflições são para serem vencidas. É para que a gente tenha vitória. Só existe vitória se houver uma guerra, se houver uma batalha. Você não ganha daquilo que não está necessidade de vencer, de ganhar. Você só ganha com aquilo que batalha. Entendem isso? Quando muitos hinos falam, me dá a vitória nessa hora, né? Quando muitos hinos falam sobre vitória, existe a batalha. Não pode existir uma vitória se não existiu a batalha. O confronto, aquela afrontação, né? Aquela doença, aquela angústia, aquele medo, tudo isso é feito para quê? Para ser vencido. E ser vencido pelo poder de Deus. Entendem isso, meus amados? Ser vencido pelo grande poder dele, para que a gente testemunhe tudo o que ele faz por nossas vidas e outras pessoas venham a conhecer o grandioso poder de Deus, o maravilhoso e misericordioso poder de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então a mensagem de Deus é essa, para a gente essa semana, de que Ele é o socorro bem presente, quando o buscamos, ao povo que o teme, e de que
faremos louvores a Ele e de que divulgaremos às nações toda a sua misericórdia, tá? Paz do Senhor, até o próximo vídeo, meus amados.